الله لا إله إلا هو الحي Olá! Hoje a gente mergulha num conjunto de materiais que aponta para um fenômeno, assim, no mínimo curioso, que está acontecendo em várias partes do mundo. Uhum. Pessoas que nunca tiveram muito contato com o Islã estão, de repente, buscando entender a religião. Em alguns casos, até se convertendo. E o mais interessante é o gatilho, né? Exato. O gatilho não é a família, nem a comunidade. Aparentemente, é uma reação ao que elas testemunham em conflitos globais, principalmente a violência contra populações muçulmanas, com foco muito grande na situação dos palestinos. É um ponto de partida fascinante. E para a gente conseguir dissecar isso, a nossa base é bem sólida. A gente tem um estudo importante feito no Reino Unido pelo Institute for the Impact of Faith in Life. Que a gente pode chamar de IIFL para facilitar. Isso. E temos também os dados demográficos globais do gigante Pew Research Center. E para dar cor e contexto, uma série de reportagens de veículos como a BBC, The Guardian, Al Jazeera, Le Monde e a NPR americana que foram a campo ouvir essas pessoas. Então, a grande pergunta que fica para a gente explorar hoje é: o que de fato conecta uma coisa na outra? Como a percepção de uma injustiça que acontece a milhares de quilômetros de distância pode iniciar uma jornada espiritual tão íntima, né? Pois é. A gente está falando de um movimento que pode mudar o cenário religioso? Ou é algo mais simbólico, um sinal dos tempos, digamos assim? Ok, vamos tentar entender isso. Certo. Para começar, acho que a gente tem que ir direto na evidência mais concreta que vem desse estudo britânico, certo? Sem dúvida. É o epicentro da nossa discussão. O dado que mais saltou aos olhos e que foi noticiado por jornais como The Times e USJ News é que nesse levantamento do IFL, cerca de 20% dos novos convertidos ao Islã no Reino Unido disseram que os conflitos globais... 20%? Sim, 20%. Disseram que a violência contra muçulmanos foi um fator de influência direta na decisão deles. Nossa, 1 em cada 5 é um número bem mais expressivo do que eu imaginaria. Uhum. Mas o que isso significa na prática? Uhum. O próprio estudo deve dar uma dimensão para esse número, imagino. Não estamos falando de multidões ou estamos? Não, de forma alguma. E essa é uma ressalva crucial que os próprios pesquisadores fazem. Não se trata de uma conversão em massa. Entendi. O fenômeno não tem escala para alterar as estatísticas demográficas de forma significativa. Onde ele realmente tem peso é no campo simbólico. O que é fascinante aqui, e que as fontes exploram a fundo, é o que está por trás desse número. É a motivação. E o que essas pessoas dizem? Qual é a lógica por trás dessa decisão? Olha, a palavra que mais aparece nos relatos é estrutura. Muitos entrevistados disseram que enxergam no Islã uma estrutura de princípios sólidos, sabe? Uma resposta moral, talvez? Exato, uma espécie de resposta moral organizada num mundo que, na percepção deles, está cada vez mais caótico, imprevisível e, acima de tudo, injusto. É como se, ao olharem para o caos lá fora, eles buscassem um sistema de valores que lhes parecesse mais firme, mais coerente. Essa ideia de resiliência é interessante. Porque um cético poderia argumentar que qualquer comunidade unida sob pressão, religiosa ou não, demonstra força. Sim, claro. O que as fontes indicam que é especificamente a fé islâmica que chama a atenção desses observadores, e não só a coesão de um grupo. Ótima pergunta. E a resposta parece estar na visibilidade da fé como a fonte dessa resiliência. Ah, entendi. Nos relatos, as pessoas não dizem apenas "eu vi um povo forte". Elas dizem "eu vi pessoas rezando em meio aos escombros". Eu vi uma confiança em Deus que parecia inabalável mesmo diante da morte. Certo. A percepção externa não é só sobre o efeito social da união, mas sobre a crença explícita que parece ser o motor dessa união e dessa dignidade. Eles veem uma comunidade coesa sob uma pressão inimaginável e se perguntam: qual é a fonte dessa força? E essa pergunta, para alguns, abre um caminho de investigação espiritual. Isso torna tudo muito mais profundo. E para a gente entender de verdade, nada como uma história pessoal. As fontes trazem alguns relatos, não é? Sim, e são muito poderosos.
Tem uma citação anônima, coletada pelos pesquisadores britânicos, que para mim sintetiza tudo. A pessoa disse o seguinte, abre aspas, eu nunca tinha pensado sobre religião na minha vida. Uhum. Mas ver a resiliência de famílias muçulmanas diante de tanto sofrimento me fez querer entender de onde vinha essa força. Fecha aspas. Essa frase é muito forte. É quase como se a pessoa não estivesse procurando uma religião, mas uma explicação para uma força humana que ela não conseguia compreender. Exatamente. É uma porta de entrada totalmente diferente da que a gente costuma ouvir, tipo uma busca por salvação ou resposta sobre a vida após a morte. Aqui a busca é por sentido e força no aqui e agora. Perfeito. A frase revela como a imagem de comunidades reagindo com solidariedade, com fé visível e com uma dignidade impressionante pode repercutir no imaginário de pessoas em contextos completamente diferentes. Pessoas que talvez estejam vivendo suas próprias crises de sentido, né? Exato. Ou uma profunda desilusão com o mundo ao redor. Isso levanta uma questão importante sobre como a fé demonstrada na adversidade é interpretada por quem está de fora. Para essas pessoas, não se trata de teologia. Certo. Trata-se de uma percepção de força moral, de coesão, que se torna imensamente atraente para quem se sente à deriva num mundo que parece, sei lá, individualista e moralmente ambíguo. Ok, o cenário no Reino Unido ficou bem claro, mas isso é uma particularidade britânica, talvez pela história, pela demografia, ou esse padrão se repete? As fontes mostram isso acontecendo em outros lugares? Com certeza, e de formas fascinantes, adaptadas a cada contexto. Nos Estados Unidos, por exemplo, reportagens da AP News e da NPR foram a campo e descobriam que diversas organizações islâmicas registraram um pico de interesse. Interesse como? Em conversões? Não necessariamente em conversões imediatas, mas um aumento claro na procura por palestras, por materiais introdutórios, por exemplares do Alcorão. E esse aumento coincide diretamente com as escaladas de violência no Oriente Médio que ganham destaque na mídia. E fora do eixo Europa-Estados Unidos, me pergunto como isso se manifesta em lugares com outras realidades, como a América Latina, por exemplo. É um ponto interessante. Em países como o Brasil e Argentina, as fontes indicam que centros islâmicos notaram um aumento que eles mesmos descrevem como discreto, mas contínuo. E o perfil é muito parecido. Pessoas motivadas por questões humanitárias? Exatamente. Pessoas que chegam não por uma busca religiosa pré-existente. Elas começam a seguir ativistas, se envolvem com a causa de povos muçulmanos e, a partir daí, a curiosidade sobre a fé que sustenta essas pessoas começa a brotar. É um caminho que começa na solidariedade política. E essa conexão com o ativismo parece ser ainda mais forte em outros lugares, né? As fontes mencionam a África do Sul. Sim, e o caso da África do Sul é emblemático. Lá, pesquisadores da Universidade de Cape Town notaram uma aproximação de jovens universitários com o Islã através do ativismo social. E por que lá especificamente? Para muitos deles, a solidariedade com a causa palestina, por exemplo, se conecta diretamente com a própria história de luta contra o apartheid. Nossa, faz todo sentido. Eles enxergam paralelos na narrativa de resistência e justiça social. Nesse contexto, o Islã não é visto apenas como uma religião, mas como parte de um movimento global de resistência contra a opressão. E é uma camada a mais de significado. E no Sudeste Asiático, onde há países de maioria muçulmana, esse fenômeno também acontece? Acontece, mas de uma forma um pouco diferente. Em países como Indonésia ou Malásia, crises humanitárias como a dos Rohingya em Mianmar, que são um povo muçulmano perseguido, despertaram uma nova onda de curiosidade e empatia dentro da região, inclusive entre pessoas de outras fés. A crise gerou um interesse renovado em entender o Islã, motivado por essa solidariedade regional. O gatilho humanitário funciona de várias formas. Certo, então o fio que conecta todos esses lugares, dos Estados Unidos à África do Sul, passando pelo Brasil, não é uma campanha religiosa, um proselitismo. Não. É algo que surge de forma orgânica. Exato. Se conectarmos isso ao quadro geral, o elemento comum não é a pregação, não são missionários. A força motriz é a empatia. A porta de entrada, para usar uma metáfora, é a identificação com a injustiça social. É um movimento que começa no campo político e humanitário e que, para uma parcela dessas pessoas, evolui para uma exploração espiritual.
Mas isso nos leva a uma pergunta crucial, né? Se isso pode de fato mudar o mapa religioso do mundo, Exato. ou se estamos vendo algo mais sutil. E imagino que é aí que entra o trabalho do Pew Research Center, certo? Eles são a referência para esse tipo de dado. Eles jogam um balde de água fria nessa história toda. Um balde de água fria não, mas um balde de realismo, com certeza. Os dados do Pew são o contraponto fundamental. Eles deixam muito claro que o principal motor do crescimento global do Islã são fatores demográficos. Ou seja, nascimentos. Isso. Taxas de natalidade mais altas em populações muçulmanas e uma população mais jovem em média. O crescimento não é, em larga escala, impulsionado por conversões. Então, se fenômenos são baixos, por que a gente está sequer discutindo isso? É só uma curiosidade sociológica sem impacto real. E aí está o pulo do gato. O próprio Pew Research Center, a mesma instituição que nos dá os dados demográficos duros, reconhece que, embora numericamente pequeno, esse tipo de conversão é sociologicamente significativo. E o que isso quer dizer? Significa que esse fenômeno funciona como um indicador. Um sintoma, sabe? Um sintoma de mudanças éticas e culturais profundas na sociedade. É como um termômetro de certas correntes de pensamento que estão se formando sobre a superfície. Pode não ser um maremoto que muda a paisagem, mas indica para onde o vento está soprando. Perfeita analogia. Mesmo que não altere as estatísticas de forma drástica, ele nos diz algo muito importante sobre o momento em que vivemos. É um sinal de que certas narrativas sobre justiça, poder global e valores estão sendo questionadas por um número crescente de pessoas. E que algumas delas estão buscando respostas em lugares que até então eram totalmente inesperados para elas. Exatamente. É um pequeno sintoma de uma grande mudança de mentalidade. Ok, então entendemos a escala. Não é um movimento de massa, mas é um sintoma importante. Mas a pergunta de $1 milhão, para mim, continua sendo: por que a religião? Certo. Por que a reação a imagens de violência levaria alguém ao interesse especificamente religioso e não apenas a se tornar um ativista político, a fazer doações ou algo do tipo? Essa é a grande questão. E os sociólogos entrevistados por jornais como The Guardian e Le Monde apontam para uma confluência de fatores, quase uma tempestade perfeita de 4 elementos. Ok. O primeiro, e mais óbvio, é a empatia. A gente vive numa era de exposição constante a imagens de sofrimento civil, especialmente de crianças e famílias, através das redes sociais. Isso gera uma conexão emocional muito forte e imediata. Certo. A empatia é o gatilho inicial. É a resposta humana básica à dor do outro. Mas, como eu disse, isso por si só poderia levar ao ativismo secular, onde a religião entra. É aí que entra o segundo fator, a identificação moral. Não se trata apenas de ver o sofrimento, mas de como as vítimas são percebidas. A narrativa que se constrói é a de que essas comunidades demonstram resiliência, dignidade e uma fé inabalável diante do horror absoluto. Então vira uma admiração. Uma admiração profunda. Algumas pessoas passam a querer se alinhar moralmente com quem elas percebem como os oprimidos, e a fé é vista como o pilar central que sustenta essa dignidade. Não é pena, é admiração. Entendi. A fé passa a ser vista como a arma moral dos oprimidos. O terceiro fator, segundo as fontes, parece ser mais político, né? Exatamente. É a crescente desconfiança institucional. Isso bate com um sentimento muito atual de desilusão com governos, com as grandes potências mundiais, com organizações internacionais que parecem incapazes ou desinteressadas em resolver essas injustiças. E essa desconfiança abre um vácuo. Abre um vácuo. E esse vácuo leva as pessoas a buscarem sistemas de valores alternativos, que pareçam mais autênticos, menos comprometidos com os jogos de poder. E esse vácuo nos leva ao quarto e último fator, que é a busca por algo sólido para se agarrar. Precisamente. É a busca por estrutura. E um mundo que muitos percebem como moralmente relativo, politicamente caótico e, para alguns, espiritualmente vazio, o Islã aparece para esses observadores externos com um pacote bem definido. Rituais, comunidade. Isso, um conjunto claro de rituais diários,
uma ética comunitária muito forte e valores familiares bem estabelecidos. Nesse contexto de incerteza, ele é visto como um porto seguro, um sistema que oferece ordem, propósito e um senso de pertencimento em tempos muito turbulentos. Então, juntando as peças, é uma combinação poderosa, a empatia abre a porta do coração, a identificação moral cria a admiração, a desconfiança política gera a busca por alternativas e, finalmente, a estrutura oferecida pela religião apresenta um caminho concreto a ser seguido. É uma jornada completa. É um processo complexo, onde o emocional, o ético e o existencial se encontram. E tudo isso catalisado por eventos globais que são transmitidos sem filtro diretamente para as telas dos nossos celulares. Criando uma proximidade sem precedentes com o sofrimento alheio. Exatamente. Então, para a gente amarrar tudo isso, fica claro que as fontes são unânimes. Não estamos falando de um movimento de massa que vai redesenhar a demografia religiosa do planeta. De jeito nenhum. O que temos é um fenômeno de nicho, mas sociologicamente muito rico. Ele ilustra de uma forma poderosa como a dor de um povo pode cruzar todas as fronteiras geográficas, culturais, religiosas e acabar catalisando jornadas espirituais profundamente pessoais do outro lado do mundo. E as motivações são esse mix complexo de empatia, questionamento político, ativismo e, no fundo, uma busca muito humana por sentido e ordem. No fim das contas, isso mostra como o que acontece do outro lado do mundo e o que a gente sente aqui dentro estão totalmente amarrados hoje em dia, não? Sem dúvida. E isso nos deixa com uma reflexão final, um pensamento que vai além do que a gente discutiu. As fontes sugerem que este fenômeno reflete mudanças éticas e culturais profundas. A reflexão que fica é: numa era de hiperconectividade, onde o sofrimento de qualquer um pode ser visto instantaneamente por todos, de que outras formas inesperadas as crises humanitárias podem estar redefinindo as buscas individuais por propósito e pertencimento? E talvez para muito além do campo da religião, né? Exato. Se a fé pode ser um porto seguro para alguns, onde mais as pessoas estão procurando por essas âncoras morais e éticas hoje em dia?